dia, meus amores do quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar ou revisar os assuntos estudados na segunda unidade. Esses assuntos, ele está relacionado com o meio ambiente. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Esse verso aqui é fantástico, quando diz que Deus criou e mantém todas as coisas. Nesse bimestre, nós estudamos o ambiente e sua estrutura. Veja só o que nós estudamos. No primeiro capítulo, no capítulo 4, nós estudamos sobre os componentes de um ecossistema saudável e as principais relações ecológicas estabelecidas entre os seres vivos. Depois, no capítulo 5, nós estudamos a interferência humana na natureza, de que muitas vezes provoca o desequilíbrio ambiental. Estudamos também as estratégias de sobrevivência utilizadas pelos seres vivos em um ambiente hostil. Então, nós estudamos essas três coisas em ciências. No capítulo 1, nós estudamos o ambiente em equilíbrio. Os ambientes, eles são constituídos por dois tipos de seres. Os seres bióticos, que são os seres vivos, que está quem? Os seres humanos, os animais, as plantas e todos os organismos vivos. Já também estudamos sobre os seres abióticos, que são os elementos não vivos, que aí nós podemos encontrar as pedras, o solo, o ar, a luz, o calor, entre outros. O conjunto harmonioso entre os seres recebe o nome de ecossistema, ou seja, a união dos seres bióticos com os seres abióticos, nós temos então o ecossistema. Todos os seres vivos, eles precisam se alimentar para sobreviver. E o alimento fornece energia que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser vivo, ele tem a sua própria forma de conseguir alimento. As plantas, elas fabricam seu próprio alimento. Então, elas são produtores, seres produtores. Os animais, eles procuram alimento no ambiente em que vivem. Então, eles são chamados de consumidores. E os fungos e as bactérias, elas realizam a limpeza dos ecossistemas. Elas são chamadas de decompositores. Então, nós podemos ver que o alimento ele fornece energia e também cada ser vivo ele pode ser classificado como produtores, consumidores ou decompositores. Esse processo, o processo de alimentação, ele pode ser chamado de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação existente entre produtores, consumidores e decompositores. Dizemos que é a passagem de alimento para os seres. Na cadeia terrestre, na cadeia alimentar terrestre, nós temos como produtor as plantas, temos como consumidor os animais e temos como decompositores também as bactérias e os fungos. Igualmente a cadeia alimentar aquática, que é a mesma coisa. Então todas elas têm produtores, consumidores e decompositores. A relação entre os seres vivos. Essa relação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a relação positiva, quando os seres vivos envolvidos são beneficiados, como por exemplo, sociedade, que os seres são seres da mesma espécie, que vivem juntos, mas elas têm uma divisão de trabalho. E aí nós podemos ver as abelhas, as formigas, elas vivem em sociedade. Vemos também como positiva a cooperação. Na cooperação,
envolvem seres de diferentes espécies, mas eles se unem para trocar benefícios. Eles estão juntos para trocar benefícios. Um ajuda o outro. Como podemos ver, o boi e um tipo de passarinho. Esse tipo de passarinho, ele come os carrapatos do boi, enquanto o boi protege esse passarinho de predadores. Então, isso é a cooperação. Só que nem todas as relações são positivas. As relações também são relações negativas. Quando os seres envolvidos, um deles é prejudicado. E aí temos dois exemplos, que é o predatismo. No predatismo, uma espécie ataca e se alimenta de outras espécies. É o caso do leão, que ele corre atrás da presa e aí para se alimentar dele e o matar. E temos também o parasitismo. Já o parasitismo é uma espécie que se aloja no corpo do outro, causando-lhe danos. Como exemplo, o carrapato, que ele vai lá no corpo até tirar o sangue, os piolhos e assim por diante. O segundo assunto foi ambiente em perigo. Os seres humanos, eles se relacionam com o ecossistema. As pessoas e os animais, eles alteram o ambiente para obter alimento, obter água, moradia e até mesmo conforto. Os animais, eles não colocam o ambiente em perigo quando realizam as suas modificações. Nós podemos ver o exemplo do castor. Ele fez lá sua represazinha ou seu dique, mas ele não alterou o ambiente. Já os seres humanos, ao modificar o ambiente, ao modificar o ecossistema, eles colocam o ambiente em perigo. Veja só, quando o ser humano ele quer produzir energia, eles fazem o quê? Fazem uma grande represa e com essa represa muitos ambientes são alagados e assim todo o ecossistema é modificado. Os seres humanos, então, eles colocam o ambiente em perigo fazendo o quê? Com o desmatamento exagerado, a destinação incorreta do lixo, a caça e a pesca irregulares e também a agropecuária realizada sem técnicas adequadas. Então, assim, eles também prejudicam o meio ambiente. As consequências da interferência humana na natureza, ela traz chuva em excesso, seca, poluição do ar, da água e do solo. E também isso é uma alteração do ambiente. E essa alteração é denominada impacto ambiental. Quais são as possíveis consequências do impacto ambiental? As consequências é o desmatamento para esse desequilíbrio. Então, o desmatamento, a poluição, a caça e a pesca descontrolada e o tráfico de animais silvestres. Então, isso daí tem um grande impacto ambiental e ele traz consequências gravíssimas do desequilíbrio ambiental. O desenvolvimento sustentável é quando nós usamos os recursos naturais de maneira correta e consciente. Ao utilizarmos os recursos do ambiente sem prejudicá-lo, nós estamos colaborando com esse desenvolvimento sustentável. E o que a gente pode fazer para ter esse desenvolvimento sustentável? Primeira coisa, cuidar do nosso lixo. Não jogar à toa, separar corretamente, reutilizar ou reciclar. Não desperdiçar alimentos, não desperdiçar nenhum material que nós podemos reutilizá-los. Ter atenção às pilhas e baterias. Elas não podem ser jogadas no meio ambiente porque elas podem prejudicar
e contaminar o solo e a água. E respeitar as plantas e os animais. O terceiro assunto foi perigos no ambiente e defesa dos seres vivos. Os micro-organismos, eles são fundamentais para o meio ambiente e eles podem ser úteis ou eles podem ser perigosos. Úteis quando eles auxiliam os seres humanos na produção de alimentos, remédios e combustíveis. E perigosos quando eles provocam doenças nas plantas, nos animais e nas pessoas. Interessante notar que esses mesmos micro-organismos que são úteis, eles podem ser perigosos. Esses mesmos tanto podem ser úteis como perigosos, como algumas bactérias, elas podem ser úteis ou podem ser perigosas. Os seres vivos microscópicos, causadores de doenças, como os vírus, as bactérias e os fungos, eles são chamados de seres patogênicos, porque eles podem causar doenças nos seres humanos. As plantas, os animais, os seres humanos, eles possuem mecanismos de defesas, eles podem se defender. As plantas, elas usam estratégias de defesa, como uma camada de cera, ele também tem pelos, substâncias tóxicas, cutículas e espinhos. Então, esses são as estratégias de defesa das plantas. Os animais. Os animais, eles apresentam adaptações no corpo que os protegem contra predadores e parasitas. E eles podem ser as cores, como nós vimos o caso da borboleta. As também adaptações no corpo, que nós vimos o camaleão e aquele inseto chamado pau, o inseto pau. Vimos também que eles podem ter soluções venenosas, como nós vimos lá naquele besouro bombardeiro. E também choques elétricos, como é o caso da enguia. Então, esses são apenas alguns dos mecanismos usados pelos animais. Os seres humanos, eles contam com um sistema. Esse sistema é chamado de sistema imunitário. Ele resguarda as pessoas das ações de seres microscópicos patogênicos, venenosos e substâncias que podem causar alergia, como a poeira e o pólen. Quais são, então, esses órgãos de defesa? Primeiro, a pele. A pele é a principal barreira protetora. Os olhos. As lágrimas, elas eliminam bactérias. A boca, a saliva mata muitas das bactérias. As orelhas, ela produz uma cera. E essa cera, ela serve como barreira contra a entrada de micro-organismos. Nós temos as tonsilas palatinas, que ficam na nossa boca. Elas combatem micro-organismos que entram pelo ar ou pelos alimentos. A medula óssea, ela está dentro dos ossos e produz células sanguíneas que destrói os micro-organismos. O timo, ela produz as células de defesas, que são os glóbulos brancos, que são os soldadinhos para defender o nosso corpo. E o baço, eles auxiliam na renovação e filtragem do sangue. Então, eles ajudam a filtrar e também a renovar o sangue. Então, durante toda essa revisão, nós vimos a importância de cuidarmos do ambiente e de cuidarmos também do nosso corpo. Vocês, depois dessa revisão, vocês podem ver que eu postei junto uma atividade de revisão. Essa atividade, ela deve ser impressa ou ela deve ser copiada no caderno. E na próxima aula, que é uma aula Zoom, que vai ser na próxima semana, é onde nós vamos corrigir essas tarefas. Então, beijos e até a próxima aula Zoom de Ciências na próxima semana. Amo vocês.